Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, do versículos 15 em diante. Efésios é depois, né, vem Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios capítulo 5. Amém? Eu passo a ler o 15. Efésios 5, versículo 15. Tenha cuidado, na maneira como vocês vivem. E não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveite o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual que é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que levem à libertinagem, mas se deixem encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos, espirituais, cânticos de louvor e canções de coração ao Senhor. Damos graças constantemente a Deus, pois o Pai, que todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros por temor ao Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos agradecer que nós temos essa oportunidade de realmente aprendermos mais um pouco Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo essa noite possa nós realmente tocar nosso coração, que possamos ver claramente como que Tua palavra é rica, que Tu nos queres ensinar o melhor para ter uma vida mais abençoada, Senhor. Mas que nós possamos ter essa visão, essa noite. Possa abençoar essa igreja, possa abençoar todos os que vão assistir essa mensagem, Senhor. Tu possa estar lá no coração para realmente ver que como que Tu és um Deus que quer nos ensinarmos, para nós termos uma vida abençoada. Isso queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa noite quero trazer uma palavra que é muito interessante, que Deus pôs no meu coração. Não estou desperdiçando, será meu tempo. Você é alguém que tem certeza que não está desperdiçando tempo nenhum? Porque se nós olhamos, a única coisa que nós temos é o tempo presente. Obrigado. E aquilo que nós fizemos com o tempo, e isso vai trazer muito importante. E aí nós vejamos essa história aqui, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Efésios, é uma das últimas, já no final do seu ministério, que ele escreve essa carta. E ele escreve para a igreja de Efésios para eles realmente aproveitar bem o tempo. E nós sabemos que as pessoas que não sabem aproveitar o tempo são as pessoas mais fracassadas, mas aqueles que sabem aproveitar o tempo são as pessoas que realmente aproveitam o máximo que a vida pode dar. E nós vejamos que o apóstolo Paulo ensina isso para essa igreja de Efésios, quando ele escreve a carta, vocês sejam uma igreja que sabe aproveitar bem o tempo. Porque se nós olhamos na história, um ano depois, mais ou menos para frente, o imperador Nero começa a perseguir a igreja, e aí se passa 4 anos que o imperador ele persegue realmente os crentes, ele mata muitas pessoas. Se nós olhamos na história, muitas pessoas são mortas. Se nós olhamos na história, Nero punhava as pessoas, derramava óleo, punhava fogo para incendiar a cidade de Roma, né? E ele culpava tudo e punha fogo em Roma, culpando os cristãos e por diante. E nesse tempo também o apóstolo Paulo acaba sendo morto, acaba o seu ministério. Mas antes de chegar nesse tempo, ele realmente diz para a igreja que realmente temos que sabermos aproveitar bem o tempo. Porque o tempo passa. Se nós não aproveitamos o tempo, isso é problema da gente, ele passa igualmente. Como que nós vejamos, começou o ano, parece que faz poucos dias, já estamos chegando no final, passou. Se você fez alguma coisa esse ano, não fez, né? O tempo passou igualmente. A diferença está um no outro, quem que aproveita mais o tempo e os que não aproveitam. E aqui o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja, para realmente sabermos aproveitar bem o tempo. E o que a palavra nós queremos usarmos? Né? E como que nós estamos aproveitando o tempo? Será que nós estamos aproveitando bem o nosso tempo? Você gasta mais tempo nas coisas temporais ou você usa mais o tempo para as coisas eternas? A maioria das pessoas, elas investem uma vida inteira para as coisas que passam. Poucas pessoas investem o seu tempo naqueles que são eternos.
E a Bíblia mostra que, né, tudo passa. Se nós olhamos em Apocalipse, né, no 22, fala que tudo passará. Céus e terras, menos a palavra de Deus, menos a eternidade. Então, na grande verdade, como que eu estou gastando o meu tempo e o que a palavra verdadeiramente quer nos ensinar nesse texto, para você saber mesmo como que realmente eu estou fazendo. E ele começa dizendo no versículo 15, diz assim a parte A, né? Tenha cuidado como na maneira que você vive. Na minha linguagem está na NVI, de repente toda diferente. Tenha cuidado da maneira que você vive. Você já olhou realmente como que você está vivendo? Como que realmente nós estamos vivendo? Nós vejamos que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida, será que ela é conforme a vontade de Deus? E aqui quando o apóstolo Paulo ele fala para a igreja, ó, vocês tenham cuidado realmente, não vive como vocês estão realmente vivendo, como que você está levando essa tua vida, ela é algo realmente bom para Deus ou não? É algo, tipo assim, algo que vai ser agradável? Porque nós somos muito bons reclamarmos que a vida é muito mal, muito dura. Mas se nós olhamos, tem um ditado popular que diz que a vida dura para quem é mole. Não é verdade? E por que ela é mais dura para uns e mais para outros não? Porque nós vejamos assim, quando nós olhamos para a nossa vida mesmo, se nós temos uma visão, qual que é a minha visão? Os meus sonhos, né, que eles ficam algo assim impressionante. A vida que eu levo, não consegui realizar nem o sonho que eu tanto esperava quando nós vejamos. Quando nós somos adolescentes, nós sonhamos, eu vou ser isso, meu sonho, minha vida vai ser aquilo. E eu tenho um sonho que realmente, aí, quem que já viveu mais que como eu, aí nós olhamos que grande parte daquilo que nós planejamos, não se tornou realidade. E aí nós vejamos porque muitas vezes é porque a maneira que eu vivo, não se condiz daquilo que para Deus ele tinha como promessa. E aí se nós olhamos para nós hoje, se a vida não é conforme eu pensava, se a vida não é daquilo que eu realizava, mas eu pensava que minha vida seria disso. Como que cheguei nesses dias tão mal, eu pensava isso, daquilo da vida, quando eu era mais novo. E aí nós vejamos assim, porque tem uma grande verdade, porque hoje, como que eu sempre falo, né? O meu resultado de hoje depende daquilo que eu plantei ontem. Porque se eu ontem não aproveitei bem, se eu vivi de modo errado, eu plantei algo, esse é o resultado. E a palavra de Deus, ela deixa bem claro que realmente, né, o tempo de plantar é o tempo presente. Se eu aproveito bem o tempo, né, na maneira que eu vivo, por isso que o apóstolo Paulo fala, qual que é o modo que se deve estar plantando realmente corretamente? E muitas vezes nós estamos reclamando da nossa vida, de algo que estava feito, mas olha bem o que nós plantamos. Como que nós aproveitamos, nós desperdiçamos muitas vezes o nosso tempo. Nós desperdiçamos as coisas, algo e não plantamos coisas boas. Como que quantas e quantas vezes já falar que o tempo, né, nós sempre tem tempo de plantarmos. Porque um tempo é aquilo que a palavra de Deus diz lá em Gálatas 6, 7, né, que eu já falei tantas vezes, né, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois tudo que o homem semeia, isso também ele colhe. E é tão simples entender. Se eu tenho, né, agora o tempo de plantar soja, as pessoas que plantaram semente de soja, elas semearam soja, elas têm a possibilidade de colher milho? Tem uma possibilidade? Você acha que vai acontecer alguma coisa, onde é que nós andamos, é só lavoura de soja, as pessoas plantaram soja, agora esse soja vai crescer, mas a hora que vai dar base, não vai dar base, vai dar espiga, você acha que tem essa possibilidade? Não tem essa possibilidade. Plantou soja, vai colher soja. E aí por isso que o apóstolo Paulo fala, né, tenha cuidado como se vive, tenha cuidado como que você está realmente plantando no tempo presente. Porque se nossa vida muitas vezes não deu certo, porque nós plantamos algo errado. Nós plantamos porque nós somos o resultado de um monte de escolhas. Nós somos aquilo que realmente escolhemos, porque nós temos toda a liberdade de escolher a semente. Mas não temos nenhuma liberdade de realmente de não colher aquilo que nós plantamos. Deus, por isso que como é que eu vivo? Por que reclamo? Realmente porque eu plantei, qual que é o natural? Eu vou colher daquilo que eu plantei, porque por isso que o apóstolo Paulo fala assim, realmente eu tenho que cuidar bem o presente. Como que estou vivendo? E eu vejo assim, Deus é tão bom,
Por isso que Deus é Deus da graça. Quando eu conheço a palavra, eu posso começar algo de novo, plantar sementes boas. Se eu vivi na maneira que não era corretamente, eu posso viver na maneira corretamente diante de Deus. E aí isso vai refletir para onde? Para o futuro, para outras gerações que dependem de mim. E aí por isso que o apóstolo Paulo falou, tenha cuidado a maneira como você está vivendo. Porque é um alerta que ele fala assim, realmente tem que aproveitar o tempo e como que eu estou vivendo. Estou vivendo algo realmente, aquilo que direciona para o Senhor, porque realmente isso vai se trazer o que para o futuro. Se você continua, vejamos assim, quando nós tínhamos propósito de começar o ano, né? Você planeja isso, meu sonho é aquilo, né? Mas como que se quer fazer algo diferente se você tem os mesmos hábitos? Se o tempo desse ano se não mudou nada, se ano que vem você não mudar nada na tua vida, vai se repetir novamente. Se o hábito que você tinha de viver é a mesma coisa, se não mudar nada, vai se repetir a mesma coisa. No fim do ano que vem, você só vai estar mais velho, que o tempo terá passado. Mas você estará realmente, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, tenha cuidado, realmente como que se vive. E aí nós vejamos o tempo presente, ele diz tudo sobre a eternidade. Eu visto hoje para colher muitas vezes na eternidade. Não tem como que eu tentar plantar algo para a eternidade depois. Porque eu tenho que escolher hoje se eu quero morar na eternidade ou não. Eu tenho que hoje aproveitar o tempo de me firmar com Jesus para ir para a eternidade. E é o tempo presente. Se eu deixar para o futuro, o futuro ninguém não é dono. O amanhã nos pertence. E por isso que eu posso, quando ele fala assim, tenha cuidado como você está vivendo. Que isso vai dizer tudo em relação do amanhã. E aí outro ponto que ele diz, na parte B do versículo 15, diz, não vive como tolos, mas como sábios. O que é um tolo? No grosso modo. Um tolo, vou usar essa palavra, mas um tolo é aquele que acha que o jeito que ele vive é o certo. As pessoas, quando você fala assim, mas o meu jeito que eu vivo é que é o correto. Ninguém não tem nada a ver com isso. Quando alguém fala alguma coisa, por que as pessoas odeiam a palavra? Porque a palavra vem em encontro dos tolos. Do jeito que eu vivo é o jeito certo. E a Bíblia realmente adverte, será que é o jeito certo mesmo? E aí veja assim, o que é o sábio? Quem que é sábio, realmente sábio de verdade, ele sempre vai entrar na questão, será que eu estou realmente certo? Que eu posso estar errado. Eu vejo assim que Deus sempre me usou muito quando na visão assim de ser como igreja, muitas vezes, tem muitas coisas quando eu era novo na fé, eu me convertia, eu brigava, discutia que era certo. Mas a partir que comecei a falar, será que essa é uma visão certa? Será que eu estou certo? E aí Deus vai mostrando que nem sempre somos certos. E quando a Bíblia ela fala para nós que não sejamos tolos, mas como sábio, é realmente olhar para nós mesmos, será que o jeito que eu vivo é o jeito certo? A minha relação com Deus, será que é corretamente? Se você é um tolo, você vai falar, não, a minha sempre foi assim, eu adoro a Deus assim, eu não mudo. Não é? Esses são os tolos. Aqueles que acham que eles não precisam mudar nada. Aqueles que acham que o estilo de vida dela é o certo. Será que é o certo mesmo? E aí nós vejamos porque tem que ser sábio, que eu posso não estar tão certo. Que eu posso não, realmente, o jeito que eu vivo, minha vida não pode estar tão corretamente, conforme a vontade do Senhor. E eu vejo assim, quando nós analisamos isso, aí eu vou se me tornando cada mais sábio, porque Deus dá a oportunidade para Deus mostrarmos algo que está errado na minha vida. E eu vejo assim que isso é tão importante, se nós olhamos assim no contexto da sabedoria, né, porque isso não fica discutindo. Né, porque nós vejamos, quando nós discutimos temas, isso, aquilo, não, essa visão é certa, não, eu penso desse jeito, mas realmente se nós não somos corretamente. Porque o sábio mais observa do que fala da sua opinião. Porque realmente eu não posso não estar tão corretamente. E nós vejamos quantas pessoas têm um estilo de vida totalmente errado.
Nós vejamos as pessoas, nem agora nem a cerveja está liberado, né, para todos que querem beber, que todo mundo está pagando. E aí depois passa o tempo da campanha e ela continua, não está liberado, mas ela continua gastando uma grande parte do salário dela na bebida. E aí você vai falar para ela, mas isso será que é correto? Fala, não, é correto mesmo, o que tem? Eu trabalho tanto. Será que eu não posso nem tomar uma cervejinha? E os que fumam falam, mas eu tenho meu salário, não posso nem fumar. Aqueles que usam drogas, não posso nem tirar um pouco o prazer. Mas você já viu, se uma pessoa sabe, mas onde é que isso vai me levar? Quem que sabe vai perguntar, onde que isso vai me levar? E nós vejamos assim, que nós vejamos estilo de vida também, tem pessoas que acham, será que tem que ser sábio? Se eu trabalho tanto, trabalho, será que isso é realmente uma coisa muito sábia? Ou se realmente o meu estilo de vida, o jeito que eu conduzo as coisas, será que eles estão, realmente eu posso estar errado? Que tem algo que Deus quer me mostrar muito melhor ainda, mas eu sou sábio de reconhecer que eu posso estar errado. Que o tolo nunca reconhece que pode estar errado. O sábio que sim. Porque quando nós aceitamos Jesus como que reconhecemos que estamos errados, né? Todos os anos que as pessoas vivem longe de Jesus porque elas achavam que sempre estava certo, quantas vezes eu já vi a história das pessoas, mas eu sou uma boa pessoa, eu vivo corretamente, sou honesta assim por diante. Mas dentro do padrão de Deus, será que é certo? E eu vejo assim que isso é uma coisa tão impressionante que eu posso realmente ser sábio quando reconheço que o jeito que eu vivo não é o correto. E se eu pensar assim, o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração, né? O Senhor vai mostrar algo da palavra e aquilo que está correto Ele vai nos mostrando e aí nós vamos crescer espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o jeito que nós vivemos, não sejamos como insensatos ou como sábios, depende da versão, sejamos sábios. Ser sábio, de repente, abrir mão da razão, olharmos que Deus quer ensinar a outro algo. Outro ponto agora que eu quero falar dessa noite, é no versículo 16, da parte A, diz que aproveita o máximo cada oportunidade. Você aproveita cada oportunidade? Você sabe aproveitar a oportunidade? E mais ainda, lá em Colossenses 4, 5 diz a mesma coisa na parte B, né? Na A do versículo inteiro diz, sejamos sábios no procedimento para os de fora, mas aproveite o máximo todas as oportunidades. Quantas oportunidades deixamos passar na vida? Nós aproveitamos? Eu vejo assim que grandes coisas na nossa vida nós perdemos porque não, né? Nós deixamos passar a oportunidade. Nós desperdiçamos o tempo porque a oportunidade vem e ela passa. E um exemplo assim bem claro, vou usar o irmão Fernando, né? Faz 2 anos atrás que passei a oportunidade de fazer teologia no Rema, né? E aí passei para os outros irmãos. E de todos, só ele que fez, ele pegou a oportunidade. Já passou os 2 anos. Os que deixou passar, o que mudou? Nada. Não tiveram conhecimento, não tiveram mais, né, a experiência de estudar mais teologia. Mas os 2 anos passaram igual. Parece que está longe, mas a oportunidade veio. Quantas e quantas pessoas deixam passar a oportunidade? Elas tinham a oportunidade de ter um emprego, mas aí ela não queria se submeter. Ela acha que aquilo não é para ela. Quantas e quantas pessoas pareceram a oportunidade de, né, de se formar de alguma coisa, acham muito difícil e isso passa. E depois que passou, se perdeu, desperdiçou o tempo, se perdeu algo e aí não tem mais como voltar atrás. E eu vejo assim, a relação com Deus, quantas oportunidades nós perdemos de estudarmos a palavra de Deus. Que nós não temos tempo para realmente para estudar a palavra de Deus, nós queremos o quê? Fazer algo, mas isso não é perca de tempo. Eu vejo assim que uma coisa impressionante, acho que foi uns 2 anos atrás que eu fiz aqui um curso de libertação, do pastor Cote de 13 CDs. Quem que terminou o curso? Só o Dias e eu de novo. Quem que perdeu? Os que começaram e não terminaram, porque acharam que tinha coisa mais importante.
Hoje, quando eu falo com o irmão Dias, quando fala, parece uma coisa, falou, mas lá o irmão já ensinou que isso é coisa da família, nós precisamos ser libertos. E para mim ajudou tanto na minha vida, que realmente me livrei de grandes maldições da vida, fui realmente liberto. Não, isso é porque está na minha família. E aí faz uns 2 anos que na minha família, no Pará dos Mitão, teve lá, a família se reuniu, aí eu olhei na árvore geológica lá, os primeiros, cada um, acho que era 4 irmãos, cada tomou uma decisão, e as famílias foram seguindo o que aquele tomou decisão. Um era mais calmo, um era mais violento, um era mais no cego, né? E aí as famílias, nós olhamos assim, depois os filhos, netos, tataranetos, bisnetos, cada um seguiu uma linhagem, porque eles precisavam ser libertos. E aí nós achamos que não é importante, porque nós deixamos passar a oportunidade, e aí nossa vida não vai melhorar, porque nós achamos que isso não é importante. Mas teve a oportunidade de mudar de vida. Teve algo, Deus traz algo para nós realmente fazermos. Mas achamos que tem outras coisas mais importantes, e a vida vai passando, nós perdemos o nosso tempo daquilo que não é importante. Que tem uma coisa mais importante que ser livre. Tem uma coisa mais importante, se está acontecendo algo comigo, eu olho para a minha história. Não, essa é a minha história, porque aconteceu assim, as pessoas tomaram a decisão, daí eu cheguei diante de Deus e falo, ó Deus, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu sou liberto. Amém. Mas para isso, eu tenho que ter aproveitado o tempo de aprender com Deus. Tem que ter aproveitado algo assim impressionante, quando Deus quer nos ensinar, o tempo de aprendermos a palavra, é tempo de realmente aproveitar, senão nós estamos desperdiçando o tempo. Porque senão o que vai acontecer? Você vai chegar velho, vai acontecer que vai repetir tua história. Aquilo que eu vejo assim, da história da gente, que nós mais odiávamos os nossos pais, quando nós estamos repetindo. E aí depois os filhos repetem, os netos repetem, mas nós tivemos a oportunidade. Mas nós desperdiçamos o tempo em outras coisas que não é tão importante. E aí o que acontece? A história vai se repetindo, quem que é culpado? Deus? Não. Deus falou para você aproveitar a oportunidade de mudar, você só não aproveitou. Quantas oportunidades nós temos de clamar para Deus? A oração do justo muda a história. Quantas pessoas estão dispostas a aproveitar o tempo para orar para Deus? Eu vejo assim que nós reclamamos por que as coisas estão tão difíceis, por que Deus não age. Mas olha bem para a igreja, não é só na nossa não. Os cultos de oração é muito raro. As pessoas elas aproveitam o tempo para outra coisa. Como se quer que Deus mude a tua história? Como se quer que se possa aproveitar o máximo a oportunidade, se você não tem tempo para Deus? É tempo de não aproveitar a oportunidade. Eu vejo assim que quantas histórias, pessoas que tiveram toda a oportunidade, elas não aproveitaram, aí depois passa o tempo, elas queriam ter essa oportunidade, e aí elas não podiam mais. Quantas pessoas nós temos toda a oportunidade de vir buscar adorar a Deus, e aí de repente um dia a pessoa fica doente ou de cama, pergunta para ela, qual que é o seu maior prazer? Eu queria tanto ir na igreja, mas o tempo da oportunidade eu não aproveitei. Eu vejo assim, por isso que o apóstolo Paulo fala, né, tanto para os Efésios, para Colossenses, aproveita o máximo cada oportunidade. Né, porque quando Jesus fala assim, que hoje é o dia da salvação, ele está falando que hoje é o dia da oportunidade da salvação. Quando a palavra de Deus fala assim, que hoje é o dia, realmente se chegar diante de Deus, é hoje a oportunidade. Não é amanhã, porque o amanhã não existe. Né, o amanhã, de repente, nem chega. Mas aproveitar a oportunidade é o máximo, que realmente, quando ela chega na nossa presença, eu aproveito mesmo. E por que tem que aproveitar a oportunidade? Está no versículo 16, a parte B, porque os dias são maus. Se Deus está falando que os dias são maus, porque realmente eles são. Tem coisa boa? Se nós olhamos a notícia no geral,
uma notícia boa, uma 100 ruim. Né? Por isso que a palavra, porque Jesus mesmo diz, né, lá em Mateus 6, versículo 34, ó, portanto não se preocupe como amanhã, pois amanhã tem seu própria procuração consigo mesmo. Cada dia tem seu próprio mal. O mal de um dia já é suficiente porque se vai preocupar para o outro. Nós vejamos assim que a palavra de Deus, ela nos adverte que os dias não são bons. E por que os dias não são bons? Porque se nós olhamos a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 5,8, Pedro diz o quê? Sejam sábios e vigiem, pois o diabo é o vosso inimigo, que anda ao redor como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Os dias são maus porque o diabo não perde tempo. O diabo é alguém que aproveita o tempo. Se você não aproveita, mas o diabo aproveita. Basta você dar uma brecha, e ele está lá. Ele está como um leão, rugir em volta. Ele só quer uma oportunidade. Se você dá às 6 da manhã, ele está lá. Se você dá a oportunidade 10 horas, ele também está lá. Se se dá de tarde, ele está lá. Dá 10 da noite, ele está lá. Dá uma brecha de madrugada, Satanás também está lá. Se tem alguém que realmente aproveita o tempo, é o diabo. Porque ele sabe que os dias vão acabar, mas ele aproveita. E aí por isso nós vejamos porque os dias são maus, porque Satanás aproveita toda a brecha que nós fizemos em nossa vida, damos em nossa vida. Cada oportunidade que nós damos, Satanás está lá, por isso que os dias são maus. Basta se dar uma oportunidade. Porque por isso que Pedro fala que temos que ser alguém que vigia. Jesus também falou, sempre, não é que ore e vigia e ore. Porque nós sabemos que algo de bom ninguém não oferece, mas algo de ruim, todo mundo oferece. A pessoa que quer beber, você precisa ter dinheiro para beber? Não. Basta se sair, todo mundo oferece. A pessoa que quer a luta do cigarro, não precisa de comprar o cigarro, tem o cigarro. Alguém que quer se livrar da droga, não precisa ter dinheiro, chega alguém e oferece, porque Satanás, ele aproveita a oportunidade. Alguém que quer ser fiel a alguma coisa, Satanás aproveita e leva um amigo para ser infiel. Porque ele está ao redor, rugindo como leão. Porque os dias são maus realmente, porque Satanás ele aproveita bem o tempo e as oportunidades. E se nós temos essa razão, que muitas vezes nós não aproveitamos, mas ele sim. E eu vejo assim, por isso que quando o Paulo escreve para Efésios, realmente se prepara bem, porque realmente os dias não são bons. Porque se vai ver o dia de manhã, se Jesus não voltar amanhã, assim por diante, você vai ver quanta coisa ruim que acontece durante um dia. Tem mais coisas desagradáveis do que coisas boas. Mas se eu tenho conhecimento da palavra, aproveito bem o tempo, eu sei que Satanás, ele está realmente, basta ficar firme. Basta realmente eu fazer o que? Aquela vontade de Deus, porque eu sei que, né, a perfeição é só na eternidade. A verdadeira felicidade realmente é só no céu. Por isso que quando a Bíblia fala que o crente é mais que vencedor, porque ele já olha lá no céu, para a eternidade. Mas para chegar lá tem que cuidar, porque Satanás é o nosso adversário, e que realmente que ele aproveita bem o tempo. Basta se dar uma brecha amanhã. Ele está lá, por isso que os dias são maus. Por isso que as pessoas elas se desviam, elas saem do caminho do Senhor, porque Satanás ele aproveita cada momento, cada oportunidade. E se fala, não, os dias são bons, mas a Bíblia fala que não. Né? Nós temos realmente Deus para nos ajudarmos. Outro ponto que vejo assim, que nós aprendemos muito nesse versículo, são no versículo 17, que diz o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procuram compreender qual que é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe? Deus já revelou qual que é a vontade. E a vontade de Deus está aqui, ó. Essa é a revelação. Como que você vai saber a vontade de Deus se você não sabe o que está escrito?
Como que realmente se sabe o que é a visão certa, se você não sabe qual que é realmente a vontade de Deus, se Deus revelou através da palavra dele. Não tem revelação maior do que a palavra do Senhor, porque toda a vontade do Senhor está revelada aquilo que Deus concorda, o que Deus é contra, aquilo que Deus condena e aquilo que Ele realmente aprova, aquilo que é uma maldição e aquilo que é uma bênção, está onde está na palavra de Deus. Como que eu realmente posso buscar algo para ser o quê? Para viver uma vida de liberdade? Deus também revela. Mas para eu saber a vontade de Deus, eu preciso que tem que buscar a palavra do Senhor. E aí nós vejamos, e o mais interessante, né? Quem que depende de quem? Só de você. Não depende do pastor, não depende do diabo, não depende do irmão, não depende se as coisas estão boas ou ruins. Para eu realmente saber qual que é a vontade de Deus na minha vida, eu realmente tenho que buscar, ao lermos a palavra de Deus e estudar. Por isso que o salmista fala, né? Meditei na palavra de Deus dia e noite, e guardei a palavra no coração para não pecar contra Deus, porque se ela está no meu coração, porque Deus é a revelação. A palavra é a revelação dele, e está realmente algo tão claro, mas para estar claro, eu tenho que saber realmente o que está escrito aqui. Nós vejamos porque essa é revelada. E o mais interessante, as pessoas confundem, porque as pessoas acham que algo vai acontecer se fizer uma oração diante de Deus. Se eu realmente orar para diante de Deus, Deus vai fazer algo e está revelado isso. Uma oração sem atitude é só uma oração. Eu posso orar para Deus, oh Deus me ajude, que eu quero ter mais conhecimento, eu quero ser liberto, isso, daquilo, mas se eu não tenho atitude, é uma oração vazia. Porque nós vejamos assim, que o saber a vontade de Deus é muito mais além de realmente ter uma vontade, tem que ter atitude, tem que realmente buscar a palavra de Deus, eu tenho que meditar para saber, meu Deus, qual que é a tua vontade para a minha vida? Qual que é, o que isso quer que nós fazemos? E eu vejo assim que é muito interessante, eu gostei muito demais que o pastor trouxe o teste dos dons, né? Aqueles que descobriram qual que é o seu dom, como você vai saber que realmente qual que é a vontade de Deus por teu ministério? Realmente é você agora meditar na palavra, estudar a palavra de Deus, e Deus vai se revelando, porque temos que buscar realmente a vontade do Senhor, porque senão, né? Vai passar o ano, vai passar o tempo, não aproveita as oportunidades, não aproveita o tempo. Porque Deus tem sua vontade para cada um de nós. A vontade de Deus é maior, que todo mundo vai para o céu. Mas a segunda vontade, que Deus quer te usar no seu reino. E como você vai saber? Se você não aproveita o tempo. E aproveitar o tempo é realmente meditar na palavra do Senhor. Se você investe em outro, vai passar o tempo. E eu vejo assim no Evangelho, é muito comum isso, né? A pessoa, ela vive no Evangelho, entra ano, sai ano, ela é salva em Jesus Cristo, realmente eu creio, e ela vai passando o ano, e aí chega alguém que se converte, um ano depois, essa pessoa já sabe qual que é a vontade de Deus, ela sabe por que ela foi chamada, ela sabe o que agrada a Deus e o que não. Por quê? Porque ela buscou na palavra, na revelação do Senhor. Por isso que isso totalmente depende somente de mim e de você. Senão, né, qual que é a vontade. E agora no versículo 18 até o 21, que diz o seguinte: não se embriaga com o vinho que leva à libertinagem, mas se deixa encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando louvores do coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, o Pai, que todas as coisas, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De que nós estamos se enchendo? Eu vejo assim que a palavra que o apóstolo Paulo, quando ele fala se tem que aproveitar o tempo, mas de que nós estamos realmente se enchendo? O que realmente eu mais busco no dia a dia? Eu busco algo, realmente ele fala assim, que começa falando, não se embriaguei com vinho, que leva a libertinagem.
Se eu busco as coisas do mundo estarão no meu coração. Se eu busco algo que o mundo oferece, cada dia que eu mais busco, aquilo realmente vai estar mais forte. E a palavra realmente mostra, mas ele fala, fazei o que? O seguinte, mas se deixe encher com o Espírito Santo. E como se deixa encher no Espírito Santo, ele vai contando o seguinte, né? Cante salmos, fala da palavra, né? Busca o Senhor, ouve uma palavra. E eu vejo assim que as pessoas realmente, elas querem viver aquela vontade de Deus, elas querem ser cheias do Espírito Santo, mas uma semana inteira, quanto contato se tem com Deus? Quantos louvores você ouve? O que você mais tem no coração ouvido durante a semana? E aí nós vejamos que muitas vezes as pessoas só ouvem a palavra de Deus no domingo, mas você nunca vai estar realmente cheio, você vai estar cheio de muitas outras coisas. Eu vejo assim que a palavra ela mostra se nós realmente queremos aproveitar bem o tempo, nós temos que aproveitar cada momento. Ao amanhecer, ao anoitecer, buscar ao Senhor. E hoje vemos um tempo tão bom, a internet, o YouTube, basta você abrir lá que você já tem, né? Tem oração da manhã, você não precisa nem ir, né? Enquanto você escova os teus dentes, você pode estar ouvindo no celular a oração da manhã, uma palavra para começar o dia. Ou você ouve o sertanejo, ouve a notícia, que vai começando a falar de morte. Basta você começar a ligar a televisão, bem cedo você vai estar lá, o que vai falar? Morreu tanto enganou, foi preso fulano. E veja assim, aí a palavra fala que realmente está buscando isso, mas se nós buscamos aquilo que é Deus, começa bem com Deus, e aí realmente teu dia vai ser bem, porque Deus vai estar cheio do Espírito Santo. Mas para isso você tem que se deixar encher. Se deixa encher onde? Buscando as coisas do alto. Como o apóstolo fala, buscai as coisas do alto, não daquilo que está de baixo. Nós vejamos assim, se eu quero realmente viver o melhor de Deus, aproveitar bem a tempo da oportunidade, eu tenho que buscar as coisas que são do Senhor. Porque simplesmente senão vai passar o tempo. Vai se passar os anos. E aí se Jesus não voltar, e você conseguir ficar velhinho, né? Você vai se tornar uma pessoa amarga, rabugenta. Você vai olhar para trás, vai olhar achar que a vida não valeu a pena. Mas se buscou as coisas do mundo a vida inteira. E aí vai ser uma frustração. E isso que eu tenho no meu coração, já falei muitas vezes, eu quero chegar velhinho, se Jesus não voltar, olhar para trás e falar, Deus, tudo que eu vivi valeu a pena. Que é triste se olhar quando as pessoas falam, minha vida não valeu a pena, mas ela está no final. Mas o tempo de aproveitar, a pessoa não aproveitou. O tempo que é de hoje, que realmente eu posso mudar, eu não aproveito esse tempo. Porque hoje é o tempo de mudar. Hoje é o tempo de realmente plantar algo novo na minha vida. Hoje é o tempo de plantar uma semente boa, né? Porque só eu tenho hoje e o agora. Porque senão simplesmente, o que vejo assim, que tem que aproveitar cada oportunidade. Porque simples, senão daqui uns anos você vai olhar para trás e falar, mas será que minha vida valeu a pena? E eu vejo assim, todas as pessoas que realmente fizeram isso, elas aproveitaram cada momento, investir no reino de Deus, investir nas coisas de Deus, o resto Deus foi acrescentando. Por isso que Jesus fala, né, buscar primeiro o reino de Deus, o resto será acrescentado. Deus falou que vai ser acrescentado o que precisamos. São pessoas que aproveitam o tempo de buscar Deus quando é tempo oportuno, que é hoje. Eu vejo assim que isso sempre faz o quê? A gente que escolhe. E aí nisso eu estava meditando e vi uma história muito interessante. Um pastor chamado Charles Colson, dos Estados Unidos, ele foi visitar uma penitenciária em Mississippi, nos Estados Unidos, onde que todas as pessoas que estavam lá eram pessoas condenadas à morte. Né? Todas as pessoas estavam lá. E aí ele foi visitar, ele andou no corredor, e aí aconteceu, todas as pessoas que estavam esperando o dia de ser a morte, elas estavam lá assistindo televisão, e assim por diante, menos um homem, que estava estudando. E aí ele perguntou, esse homem, o nome dele era John Irving, por que ele estava estudando? E aí ele falou assim que, você não quer, ele falou, mas eu estou estudando a palavra de Deus, depois que eu fui condenado à morte.
Fazia 15 anos já que ele foi condenado, estava esperando a sentença, 15 anos. Mas depois eu aceitei Jesus e estou estudando a palavra de Deus. E aí ele falou assim, mas você não quer que eu traga uma televisão? Eu falei, não, eu não posso perder tempo. A televisão me vai fazer perder tempo. Porque eu fiz um propósito para Deus, o pouco tempo me resta. Vou aproveitar o máximo para falar da palavra de Deus. Porque ele tinha 1 hora por dia para falar para os outros presos. Aproveitar o tempo. Pode ser pouco, mas quando nós aproveitamos se torna muito. Quantas pessoas tiveram pouco tempo? E se nós olhamos na história, as pessoas que têm menos tempo fazem mais. Porque na Bíblia, Deus não chama as pessoas que têm tempo. Deus chama as pessoas que aproveitam o tempo. Deus não chama quem está folgado. Deus sempre chama as pessoas que estão ocupadas. Porque as pessoas que estão mais ocupadas, elas sabem separar o tempo. As pessoas que estão folgadas, estão tão cansadas desse folgado que nem acham tempo. Mas as pessoas que realmente são mais batalhadeiras, elas têm tempo. E aí ela consegue começar com Deus. E ela consegue fazer um bom trabalho. E ela termina o dia com Deus. E ainda tem tempo de fazer a parte da obra de Deus. Porque ela aproveita cada momento. Nós podemos ver que nós falamos que não temos tempo. Mas quanto tempo se perde por dia no celular? É só fazer conta. Quanto tempo nós sentamos, falamos, mas não tenho tempo, aí assistimos um filme. O filme, a maioria dos filmes são 1h30 para frente. E aí nós falamos que não aproveitamos o tempo. Não é que nós desperdiçamos o nosso tempo. Que o tempo só não tem quem não sabe aproveitar. Porque um dia tem 24 horas. Se nós olhamos, as pessoas, elas trabalham 8 horas, você descansa 8. E as outras 8 horas ficam onde? Você não dorme, você não está trabalhando, e o que você faz com as outras 8? Você não aproveita o tempo que Deus te deu. E se nós não aproveitamos o tempo, ele vai passar. O ano de 2020 vai acabar. O 21 vai acabar. Aí depois chega o ano 2030, quem está vivo ainda, ou seja, não voltar, vai ter passado igual. Quem que viveu melhor? Aqueles que realmente aproveitaram o tempo. E por isso nós temos que ser pessoas que sabemos realmente, como o apóstolo Paulo fala para a igreja de Efésios, aproveite bem o tempo. Aproveite esse dia de hoje. Aproveita, de abraçar as pessoas. Aproveita de amar. Aproveita de perdoar. Aproveita fazer algo diferente. Nós vejamos assim, hoje nós vejamos que antigamente as pessoas até tinham mais tempo de tomar tereré. Hoje as pessoas nem tempo têm. Por que não tem? O relógio não mudou. As coisas não mudaram nada, simplesmente as pessoas estão desperdiçando o seu tempo. E o mais incrível ainda, estão desperdiçando, não estão buscando a vontade do Senhor. Aí fala assim, que o apóstolo Paulo começa dizendo aqui, tenha cuidado. Como que você está vivendo a tua vida? Porque você pode acabar a tua vida frustrado. Quem não acaba frustrado são os que aproveitam. E se nós aproveitamos, Deus vai se revelando. E Deus vai se mostrando. E Deus se mostra para aqueles que sabem aproveitar o tempo. Aqueles que não sabem, para que Deus vai se revelar? Para que Deus vai revelar alguém que não tem tempo? Para que Deus vai usar alguém que sempre acha que está ocupado? Que nós possamos realmente meditarmos. Eu estou desperdiçando o tempo ou estou aproveitando? Que esse é o tempo de aproveitar o tempo. Se pense e medite bem. Amém? Se pôr em pé para nós terminarmos com oração.